tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. A genética, a gente sabe que tem uma importância de fato na abertura de quadros, porque ela predispõe. Mas, apesar dela predispor o aparecimento de depressão e também predispor o aparecimento de doenças cardiovasculares, o mais importante no que diz respeito a esse risco aumentado é a maneira como você vive. E a maneira, no caso da depressão ligada à doença cardiovascular, também a velocidade com que você inicia o tratamento e faz o tratamento adequadamente para reduzir o processo inflamatório corporal, a resposta do seu corpo às situações de estresse. Por que eu estou falando isso agora? Porque algumas pessoas às vezes não percebem ou têm medo do tratamento e acabam fazendo o tratamento de um jeito um pouco mais sem muito cuidado, melhorando um pouquinho o quadro e elas abandonam o tratamento. Porque elas saíram daquele estado maior que estava de desespero, de angústia e abandonam. Só que abandonar o tratamento também é um prejuízo no cuidado com o seu processo inflamatório corporal e também com o seu risco cardiovascular. Então, quando a gente pensa em tratamento para depressão, gente, e isso é algo que muitas vezes não se tem com muita clareza, quando você inicia o tratamento, a ideia é que todos os sintomas do estado depressivo sejam remitidos. Do quadro depressivo, remita. Mas muitas pessoas têm sintomas residuais. Ela melhora o humor, ela melhora ali a oscilação, ela melhora o nível de energia, ela melhora a capacidade de fazer as coisas, mas ela tem alguns sintomas residuais. Esses sintomas residuais podem ser por inadequação da dose, por isso que as pessoas passam periodicamente no médico para poder fazer a adequação, mas também por outras coisas que ela precisa fazer. E aí, em relação o que precisa fazer, muitas pessoas são muito apegadas à ideia de fazer exames a cada 3 meses, a cada 4 meses ou a cada 6 meses, porque tem muito medo de doença cardiovascular e acabam se apegando a números, aos números dos exames, não que eles não sejam importantes, mas ficar acreditando que a meta principal é uma meta numérica do valor do seu exame. E que, vou dar um exemplo, se a glicemia deu 100, a pessoa já acha que está ali num processo de pré-diabetes, que está com risco aumentado de morrer do coração e, portanto, isso vai ser breve e ela começa a ficar mais ansiosa, muito mais preocupada e passa a pensar muito mais no tratamento ligado à doença cardiovascular, ao remédio da pressão ou qualquer outra coisa, do que com o tratamento da depressão. E eu quero te dizer que tratar a depressão adequadamente é reduzir já o seu risco cardiovascular. E que é no seu estilo de vida, na maneira que você pensa, na maneira como você visualiza as coisas, encara as situações e faz a gestão de estresse, essa maneira de falar. Quem está aqui há mais tempo já me ouviu falar disso várias vezes e a gente tem várias técnicas já aprendidas sobre gestão de estresse. É isso daí que vai contar muito mais na redução dos seus riscos. Eu conheço pessoas que têm uma resistência sobre o tratamento da depressão, mas fica muito mais preocupado com o seu remédio de pressão. E eu não estou diminuindo a importância do seu remédio de pressão e do seu tratamento para pressão, mas a importância do seu tratamento para hipertensão arterial é a mesma da depressão, por causa da relação que eu falei, bidirecional, que essas coisas têm em relação aos riscos. Portanto, não adianta a gente ficar preocupada com o seu nível de colesterol
e não se preocupar se o seu tratamento para depressão está regular, se você tem um acompanhamento regular, se você faz psicoterapia, obviamente se você consegue fazer isso, ou se você consegue fazer exercício, tudo isso que é importante. E aqui não estou dizendo que todo mundo consegue fazer todas essas coisas, mas a gente tem que dar o melhor possível para conseguir fazer isso. E aí, dei o destaque para vocês da importância de não ficar preocupado com os pontos lá na sua glicemia, mesmo que isso seja importante. Eu devo deixar esse parêntese, porque senão vai parecer que eu não estou achando importante a gente se preocupar com a glicemia. Mas, acima de tudo, você precisa se preocupar com aquilo que promove um processo inflamatório corporal também, tem uma relação direta, e aí a gente está falando da própria depressão. Vocês já entenderam que a depressão causa um risco cardiovascular. Já entenderam que depressão tem um componente inflamatório. E já entenderam também que a gente precisa cuidar dos dois com a devida importância. Porque, na verdade, mesmo que o indivíduo já seja, inclusive, cardíaco, eu queria dizer para vocês que a gente tem que ter ainda mais cuidado com quem teve, né, com as pessoas mais velhas que tiveram um quadro de infarto, que já tem uma doença arterial coronariana comprovada, que tem qualquer outro tipo de situação desse tipo, porque tratar a depressão dessas pessoas corretamente reduz o impacto dos sintomas da doença cardiovascular e melhora a adesão dessas pessoas ao tratamento do risco cardíaco. Então, a nossa preocupação com essas pessoas também é porque o tratamento da depressão, se um indivíduo já infartou, o tratamento da depressão reduz a chance de reinfarto, porque diminui a ativação do que a gente chama de sistema nervoso simpático. E isso é algo que de fato precisa ser abordado, e existem já diretrizes que determinam que todo paciente, e que se você tem um paciente em casa, uma pessoa na sua casa que já sofreu um evento cardíaco, que teve um infarto, por exemplo, todas essas pessoas devem ser rastreadas para quadros depressivos. Se você tem uma pessoa na sua família que teve um infarto, que teve um evento cardíaco, mesmo que ela não fale sobre tristeza, que ela não fale sobre desânimo, sobre desesperança com a vida, mesmo que ela não esteja assim, a gente precisa prestar atenção naquilo que ela não fala. E, obviamente, os médicos, né, da cardiologia também precisam fazer esse rastreamento, porque todos os pacientes que tiveram um episódio cardiovascular têm mais chance de desenvolver depressão. E frequentemente, esses pacientes podem ser resistentes ao tratamento. Resistem ao tratamento por duas coisas: por medo, algumas vezes até por conceitos deturpados sobre o tratamento, mas também porque o próprio estado depressivo faz com que a pessoa não tenha ânimo, faz com que a pessoa tenha um prejuízo maior do autocuidado. A capacidade de cuidar de si mesmo, muitas vezes depois desses eventos, pode fazer a pessoa não conseguir tratar. Daí a importância da gente propagar isso e de aprender as coisas que a gente aprende aqui, porque a gente vai ajudar essas pessoas também a entenderem o que elas podem fazer por elas e reduzir as chances disso acontecer.